Qual a diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria? Esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou te explicar de forma simples qual é a diferença entre essas três áreas do conhecimento e em que momento cada uma delas pode fazer sentido para você e para o momento que você está vivendo. Mas antes da gente aprofundar nesse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você acompanhar os próximos conteúdos. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Silvia Soares, sou psicanalista e consteladora familiar, e aqui no canal eu te ajudo a compreender as dinâmicas inconscientes que influenciam a sua vida para que você possa se reconciliar com a sua história e viver com mais leveza e consciência. Quando você está passando por um momento difícil emocionalmente, a vida pode começar a pesar. Tudo fica mais cansativo, e em alguns momentos pode até parecer algo insuportável. A vontade de viver diminui, o prazer pelas coisas, pela vida some. Tarefas simples que você gostava de fazer passam a te exigir um esforço enorme. Muitas pessoas começam a se alimentar mal, dormir mal, ou a buscar formas de se anestesiar da dor e do sofrimento, seja com álcool, com drogas, com a comida, compras ou qualquer outra coisa que ajude a fuga da realidade por um momento. Então, esse conjunto de sinais mostra que algo não vai bem emocionalmente. Quando a pessoa chega nesse ponto, buscar ajuda profissional deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. E é aí onde entra a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Antes de começar a falar sobre as diferenças entre essas três abordagens, eu vou começar falando sobre o que elas têm em comum. Então, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria são áreas do conhecimento que se dedicam ao estudo e ao cuidado da saúde mental, cada uma com as suas particularidades e formas de atuação próprias. O psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra são profissionais capacitados para compreender o funcionamento da mente e tratar questões emocionais, mentais e questões psíquicas que podem gerar sofrimento e adoecimento nas pessoas. Embora elas tenham diferenças entre si, todas compartilham o mesmo propósito, que é oferecer acolhimento, compreensão e caminhos possíveis para que a pessoa possa se reorganizar emocionalmente e viver com mais equilíbrio emocional. Começando pela psiquiatria, o psiquiatra é o profissional que se formou em medicina e que se especializou em psiquiatria. Então, por esse motivo, a psiquiatria é considerada uma especialidade médica. É uma área de atuação específica dentro da medicina. Então, o psiquiatra é o profissional capacitado para fazer diagnósticos e prescrever medicamentos para o paciente. Diferentemente do psicólogo e do psicanalista, o psiquiatra ele faz diagnóstico de doenças e transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, ansiedade generalizada, esquizofrenia, entre outros. Então, consultar com um psiquiatra é indicado principalmente quando a pessoa está passando por um grande sofrimento emocional, que está tão intenso que acaba comprometendo o funcionamento da pessoa, a sua vitalidade, como, por exemplo, nos casos de luto, estresse pós-traumático, depressão, crises de ansiedade, transtornos de personalidade e quadros psiquiátricos que afetam o sono, o apetite da pessoa, a sua concentração e a sua energia vital para a vida. Então, o foco da psiquiatria está na regulação da química do cérebro do paciente, ou seja, ele vai fazer um diagnóstico e vai prescrever medicamentos para que a pessoa consiga se estabilizar emocionalmente. Então, é importante dizer que o medicamento não substitui o processo terapêutico, mas em muitos casos ele é um apoio fundamental para que a pessoa consiga, inclusive, buscar um acompanhamento terapêutico e psicológico. Agora, falando sobre a psicologia é a área do conhecimento dedicada ao estudo do comportamento humano e também o cuidado da saúde mental e emocional. A psicologia tem como objetivo compreender como as pessoas pensam, se sentem, se comportam e se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o ambiente em que vivem.
A psicologia é uma área ampla, então o psicólogo ele pode atuar em diferentes cenários, como por exemplo, na psicologia educacional. O psicólogo vai atuar no contexto escolar e educacional, acompanhando processos de ensino e de aprendizagem e de desenvolvimento. Ali ele vai auxiliar na compreensão das dificuldades que as pessoas estão tendo nesse processo, colaborando para a construção de práticas que favoreçam o ensino e o desenvolvimento de jovens e crianças na dificuldade de aprendizagem. Já na psicologia educacional, o psicólogo atua muitas vezes no setor de recursos humanos, trabalhando com processos de seleção e recrutamento de funcionários, trabalhando na parte de treinamentos, avaliação de desempenho dentro das empresas e também através do planejamento de condições básicas de trabalho. E por fim, o psicólogo também pode atuar na clínica, realizando atendimentos de psicoterapia, tanto individuais como em grupo. E pode basear o seu trabalho a partir de diferentes abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a abordagem humanista, a ACT, entre outras. De forma geral, o foco da psicologia, principalmente a clínica, costuma estar mais atrelada ao comportamento, em compreender como que você funciona hoje. E o que você precisa, quais são as ferramentas práticas que vão te ajudar a desenvolver recursos emocionais para lidar melhor com as situações desafiadoras da vida. Já a psicanálise, ela é uma abordagem criada por Freud para estudar e explicar o funcionamento da mente humana. É uma área independente da psicologia e da psiquiatria, embora ela também estude a saúde mental. Na prática, a psicanálise se dedica apenas à clínica. Ela busca compreender a mente inconsciente, ou seja, aquilo que está guardado no lugar mais profundo da nossa mente e que influencia os nossos relacionamentos e as nossas escolhas ao longo da vida. Então, na psicanálise, a gente observa e trata os padrões que se repetem na vida, os conflitos emocionais que vêm da infância e que continuam influenciando a nossa vida, e também os impactos desses conteúdos inconscientes na nossa saúde, na vida profissional e principalmente nas relações. Então, o psicanalista, ele utiliza a associação livre de ideias, a interpretação de sonhos e os conteúdos inconscientes do próprio paciente para poder ajudá-lo na sua recuperação. Por isso, o tratamento terapêutico na psicanálise acontece pela fala do paciente e pela escuta ativa do analista. Ou seja, o paciente senta e fala o que tiver vontade de falar, e através da sua fala, o analista vai conduzi-lo a enxergar pontos em comum entre o que aconteceu na história dele no passado com o que está acontecendo na sua vida atual, fazendo com que o paciente perceba e ganhe consciência ao longo do tempo dos padrões do passado que ele vem reproduzindo na vida. Então, a psicanálise ela não busca respostas rápidas, muitas vezes é um processo mais lento, mas que oferece mudanças profundas e duradouras, porque não se trata só o sintoma, trata o sofrimento pela raiz. Então, a psicanálise pode te ajudar a trazer à tona aquilo que você desconhece ou que você não lembra que aconteceu, mas que gerou um trauma, um registro dentro da sua mente inconsciente que ficou sem um fechamento. E é aí que a psicanálise entra para dar suporte a essa elaboração final. E por tratar pela raiz, ela é uma abordagem que gera muitos resultados positivos. Também é muito comum ter médicos que são psiquiatras e psicanalistas ao mesmo tempo, e da mesma forma os psicólogos. E você pode me fazer a seguinte pergunta: qual deles eu devo escolher? Então, dentre esses três profissionais, não existe melhor ou pior, existe o que você precisa nesse momento. Encaminhar um paciente para um psicólogo ou para um psicanalista é importante para que a pessoa tenha um espaço para falar das suas dores, das suas angústias, dos seus medos e dos seus desejos. É preciso que haja um ambiente propício em que o paciente se sinta acolhido. Assim, ele poderá se abrir para cuidar das suas dores, dos sintomas, das questões que vêm te causando sofrimento. Então, o tratamento com um psicanalista vai te ajudar a entender a origem dos sintomas e a identificar a raiz dos traumas que têm gerado sofrimento na sua vida. Em quadros onde você percebe uma tristeza profunda, distúrbios de ansiedade, depressão, desânimo intenso, falta de interesse nas atividades do cotidiano,
Muitas vezes é necessário que haja um acompanhamento psiquiátrico, a fim de identificar se está ocorrendo algum transtorno mais grave ali que pode estar causando esse quadro em questão. Então, dependendo do caso, é preciso que o paciente faça um tratamento em conjunto, com a ajuda da medicação e com a psicoterapia. Muitas vezes, essas áreas de atuação da saúde mental não se excluem, elas se complementam. Elas podem e muitas vezes devem caminhar juntas. Então, o mais importante é você encontrar um profissional com quem você se sinta à vontade e seguro para olhar para si e para você tratar as suas dores e as suas questões mais íntimas. Bom, esse foi o tema do vídeo dessa semana e eu espero que tenha te ajudado a entender melhor as diferenças entre psiquiatria, psicanálise e psicologia. E também te ajudado agora a escolher com mais consciência a ajuda que você precisa nesse momento. Eu gostaria de deixar claro aqui que saúde mental é um assunto muito sério, onde não dá para ignorar os sinais e não dá para deixar para depois. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é autocuidado. E se você está passando por um momento delicado e deseja iniciar um processo terapêutico, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o meu contato para agendamento. Vai ser um prazer para mim te acompanhar no seu processo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.